Olá, galerinha do IEMA Rio Anil. Olá, estudantes do curso de Gerência e Saúde. Aqui quem está falando é o professor Tiago, professor de Biologia de vocês. Hoje nós vamos começar uma aula, vamos fazer uma tentativa de aula um pouco diferente da que eu fiz pela primeira vez. Vou tentar fazer nesse formato, com a apresentação do slide, com a minha fala, e aí de vez em quando eu vou aparecer e sumir aqui do lado, só para que vocês possam me ver, para ficar uma interação um pouco melhor, menos virtual, só para a gente ter um pouco mais de contato. Bom, nessa segunda aula, nós vamos falar sobre a origem da vida na Terra, mas antes da gente começar, é importante nós relembrarmos o que já foi trabalhado na nossa primeira aula. Lá na nossa primeira aula, na verdade no capítulo 1, nós falamos um pouco sobre a ciência, falamos um pouco sobre como ela é desenvolvida e a importância dela, mas falamos de forma um pouco mais específica sobre as características gerais dos seres vivos. Então, antes de nós falarmos sobre a origem da vida, é importante a gente definir um conceito sobre o que é vida, e a nossa primeira aula foi uma tentativa disso, de construirmos juntos o que pode ser entendido como um ser vivo. E nós vimos lá várias características que formam, né, que dão vida a todos os seres vivos, né? Não importa de quem eu estou falando, se é um ser vivo muito simples, como uma bactéria, que nós já vimos, que faz parte dos organismos mais simples que nós conhecemos, ou se é um mamífero, que é um animal extremamente complexo, assim como nós, tá? Então, nós abordamos um pouco dessas características gerais dos seres vivos. Então, hoje nós vamos entender como se deu a origem da vida no nosso planeta, beleza? Então, esse é o nosso grande objetivo. Bom, para a gente começar a nossa discussão, nós precisamos entender alguns aspectos gerais que são extremamente importantes. São três fatos que aconteceram, né? A origem do universo, a origem da Via Láctea e a origem da vida no planeta Terra. Eu escrevi errado aqui, mas a origem da vida no planeta Terra. Então são três eventos diferentes. Muita gente confunde achando que falar de origem do universo, falar de Big Bang é a mesma coisa que falar sobre a origem da vida. São fenômenos totalmente diferentes um do outro, com tempos diferentes. Então vamos tentar entender desde a origem do universo. Então vamos lá. Quando nós falamos da teoria do Big Bang, nós estamos falando de uma grande explosão que aconteceu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Ou seja, nós estamos falando da própria existência do tempo, do espaço e da matéria. Então, quando nós falamos do Big Bang, é a origem de tudo, não somente do nosso planeta, não a origem da vida, nós estamos falando a origem de tudo, inclusive do tempo. E tudo aquilo que formam as coisas que nós conseguimos, que nós chamamos de matéria, né, que na verdade são os átomos, tiveram origem neste mesmo período, nesse mesmo momento da história, que foi no Big Bang. Os professores de física vão explicar com muito mais propriedade como se deu, como se explica a origem do universo. Mas, a grosso modo, nós podemos entender que foi uma grande explosão de um ponto que inicialmente era extremamente pequeno, mas infinitamente massivo. E houve uma grande explosão, e a partir daquele momento, o próprio tempo, o espaço e a matéria foram desenvolvidos. E esse universo, a partir da teoria do Big Bang, o universo está em constante expansão. Tá? Então, é isso que nós chamamos de teoria do Big Bang ou teoria da grande explosão. Tá bom? E ao mesmo tempo que houve essa grande explosão, houve a origem, a formação de vários conjuntos de estrelas, de matérias cósmica e as primeiras galáxias. Uma dessas galáxias foi a nossa Via Láctea. Então, aqui na nossa Via Láctea, nós temos aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Então, a sua origem se deu há 4,6 bilhões de anos atrás. Olha a quantidade de tempo entre a origem do universo
e a origem da nossa Via Láctea. Então, são eventos totalmente diferentes um do outro, com um espaço diferente, tá? Agora, falando sobre a origem da vida no nosso planeta. A origem da vida se dá há aproximadamente 3,5 bilhões de anos atrás. Ou seja, 1 bilhão, quase mais um pouco de 1 bilhão de anos depois da origem da Via Láctea, houve a origem do nosso planeta. Então, são eventos totalmente diferentes e independentes um do outro, tá? Bom, vamos falar um pouco sobre a origem do universo ainda e sobre o sistema solar. Olha só, com os avanços da cosmologia, da física, lá no início do século XX, levaram à explicação dessa teoria do Big Bang. Como eu disse, que foi a criação do próprio tempo, do próprio espaço, da matéria e também da energia, que faz com que aconteça todo o movimento que existe no nosso planeta. Beleza? Ótimo. E aí, quando esse planeta completou algumas centenas de milhares de anos, começaram a surgir então as primeiras estrelas. Essas estrelas, nessa grande explosão, durante essa grande explosão, foram liberados átomos de hidrogênio, hélio e também de lítio, que são os 3 primeiros elementos químicos mais simples que existem lá, que nós conhecemos, né, que está lá na tabela periódica. E aí deu-se então a origem das estrelas. Várias e várias estrelas tiveram a sua origem depois do Big Bang, e o conjunto dessas estrelas formaram então o que nós chamamos de galáxia. Então nós estamos falando da origem do Big Bang, né? Da origem de tudo, na verdade. Agora, quando nós falamos sobre o sistema solar, nós estamos falando de uma parte do universo, uma pequena parte do nosso universo. Do que é formado o nosso sistema solar? Sol, planetas, estrelas, cometas e alguns outros corpos celestes. Mas é uma ínfima parte do nosso universo, tá? Então, a origem do nosso sistema solar se deu há 4,6 bilhões de anos e nós tivemos, nos gases predominantes eram principalmente de hélio e de hidrogênio, e a atração gravitacional, ou seja, a gravidade entre as partículas dessa nebulosa, fez com que a matéria ficasse cada vez mais compacta, cada vez mais junta, dando origem, então, ao nosso Sol, que é formado principalmente de hélio, e várias outras estrelas da nossa Via Láctea. Então, o nosso Sol, o nosso sistema solar, na verdade, veio através de uma nebulosa, teve a sua origem a partir de uma nebulosa. E aí começou-se a ter uma força gravitacional, a juntar toda essa matéria em pontos específicos. E aí deu-se origem, então, ao Sol e a todos os outros corpos celestes, como satélites, asteroides, cometas e planetas que formam o nosso sistema solar. Tá? Falando especificamente agora sobre a origem do nosso planeta dentro da nossa Via Láctea. Isso se deu há 4,5 bilhões de anos atrás, a partir da aglomeração de diversos minerais, poeiras cósmicas, gases presentes nos discos que orbitavam o nosso Sol. Tá? E aí, só que o nosso planeta naquele tempo ele tinha uma característica bastante específica. Ele era constantemente atingido por outros asteroides, por asteroides, e isso fazia com que ele ganhasse uma massa significativa. Então, ao longo do tempo, o nosso planeta ele foi ganhando cada vez mais massa, era constantemente bombardeado, tinha uma temperatura extremamente quente e não havia a formação de uma crosta terrestre. Não tinha, porque a temperatura era tão alta que todos os minerais que estavam ali presentes estavam no estado líquido, né? Estavam ali no formato meio que de lava, então não tinha uma crosta terrestre específica. Isso lá no início do nosso planeta. Então aqui nós temos algumas imagens para exemplificar como era o nosso planeta lá na sua origem, tá bom? Então nós chamamos isso lá no início do nosso planeta de discos protoplanetários. Então, é o início da formação de um planeta.
Então, ó, como eu coloquei aqui no slide, admite-se que nenhum tipo de vida como a que nós conhecemos poderia ter existido em condições tão adversas de temperatura, de ausência de gases atmosféricos, então não tinha a menor condição da formação da vida neste primeiro início da vida no nosso planeta. Agora, continuando falando da formação do nosso planeta. Depois de um tempo, foi acontecendo o resfriamento do nosso planeta, então foi se formando uma crosta solidificada agora, e também foi formando uma atmosfera. E essa atmosfera ela era principalmente constituída de gás carbônico, CO2, gás metano, monóxido de carbono, gás nitrogênio e também vapor d'água. Então, esses eram os principais gases que compunham a nossa atmosfera. E aí vocês vão me perguntar, Thiago, não tinha oxigênio? Não, não tinha oxigênio. No questionário que eu já deixei para vocês aí na plataforma, aí no Google Classroom, vocês podem verificar que existem alguns exercícios que já falam disso. Né? Havia oxigênio na formação inicial do nosso planeta? Não, não tem. Tá? Isso surgiu alguns bilhões de anos depois. Então, prestem bastante atenção. Os principais gases constituintes do nosso planeta no início da formação dele era gás carbônico, metano, nitrogênio e vapor d'água. E também o monóxido de carbono. Tá bom? Ótimo. Olha lá. Como eu falei para vocês, a partir do resfriamento do nosso planeta, houve a formação dessa crosta, e aí o vapor d'água, que antes só ficava no estado de vapor, né, no estado gasoso, agora ele tinha a chance de se acumular na sua forma líquida. Então, foi assim que deu-se origem aos primeiros lagos, às primeiras lagoas, nos lugares mais profundos, né, na parte da crosta do nosso planeta mais profunda, deu-se origem, então, às primeiras lagoas. Muito provavelmente foi nesse cenário que surgiram as primeiras formas de vida. Muito provavelmente. Então foram nestas lagoas, nestes lagos, que tinham condições adversas de chuvas torrenciais constantes, altas temperaturas, descargas elétricas também constantes. Muito provavelmente a vida teria surgido nesta formação, considerando essa característica da nossa atmosfera, composta por gás metano, gás carbônico, monóxido de carbono e vapor d'água, considerando essa atmosfera e considerando essas situações de temperatura, de vapor d'água, descargas elétricas, então deu-se então origem às primeiras formas de vida. Ótimo. Aí agora a gente pode tentar discutir um pouco sobre a origem da vida. Esse tema é bastante polêmico, né, porque ele envolve aspectos da religiosidade, mas como nós estamos dentro da disciplina de biologia, nós vamos abordar o que a ciência diz, né? O que a ciência está falando sobre a origem da vida no nosso planeta. Nós sabemos que até o século XVII, tinha-se muito difundido a ideia criacionista, né? Até hoje nós temos aí uma vertente que defende essa ideia criacionista ligada às religiões. E essa visão criacionista, ela dava pressuposto para que se entendesse que a vida foi criada espontaneamente. Então tinha-se a ideia de que a vida era gerada a partir da matéria inanimada, da matéria morta. Então, se eu juntasse roupa suja, se eu juntasse trigo, resto de comida e deixasse lá no cantinho, ratos ou baratas iriam aparecer espontaneamente. Então, isso ficou conhecido, esse entendimento ficou conhecido como teoria da geração espontânea ou teoria da abiogênese. Vamos tentar entender essa palavra. Bio, como vocês sabem, é vida, gênese é a origem. Quando eu tenho o prefixo a, significa negação. Então, é a negação da origem da vida. Então, por geração espontânea, a
biogênese. Em contrapartida, nós temos a teoria da biogênese, que é aquela que entende que todo ser vivo vem de outro ser vivo. Esse é o pressuposto básico. Parece ser muito óbvio falar isso hoje em dia, mas lá no século XVII, a teoria da abiogênese ela foi uma afronta aos pressupostos criacionistas, aos pressupostos religiosos, e demorou-se muito tempo para provar que a vida somente surge a partir de uma outra vida. Então, nós estamos agora discutindo ideias que falam sobre a origem da vida. Então, nós temos a teoria da abiogênese e a teoria da biogênese. A teoria da abiogênese diz que os seres vivos foram criados espontaneamente. E a teoria da biogênese diz que os seres vivos são criados a partir de outro ser vivo. Então, aqui, uma definição bem simples para que vocês possam entender. A abiogênese diz que os seres vivos, a origem dos seres vivos acontece de forma espontânea através da mistura de substâncias, então conhecido como geração espontânea. Por outro lado, a teoria da biogênese é a ideia de que todo ser vivo provém por meio da reprodução de outro semelhante. Então, quando eu falo que a teoria da biogênese diz que um ser vivo vem de outro ser vivo, esse ser vivo tem que ser parecido com de onde ele veio. Então, se eu falo de banana, uma banana só pode vir de uma bananeira, uma mosca só pode vir de uma outra mosca. Então, é isso que a teoria da biogênese diz. Então, a teoria da geração espontânea, ela teve a sua origem lá em Aristóteles, antes de Cristo, eu não sei dizer quanto tempo antes de Cristo, mas isso foi antes dos tempos modernos, e perdurou até o século XVII. Que depois disso que ela foi submetida a testes, a experimentos, ao método científico, e aí sim pôde-se comprovar que a teoria da biogênese era verdadeira. Vou tentar explicar agora para vocês um pouco sobre como aconteceu esse processo de abandono da teoria da biogênese e incorporação da teoria da biogênese. Como se deu esse processo? Coloquei nesse slide, só para a gente exemplificar um pouquinho, uma receita eu acho que ele era padre, se não me engano, Helmont, colocando-se no ambiente grãos de trigo e uma camisa com suor, após 3 semanas surgem ratos. Segundo Helmont, os grãos de trigo se transformavam em ratos devido à presença do suor, e eles entendiam o suor como um princípio ativo. Então, isso é a ideia da abiogênese. Então, olha só, para a gente, naquele tempo, para tentar desconstruir essa ideia da abiogênese, foram diversos cientistas com diferentes experimentos para poder comprovar que a vida somente surgia a partir de outra vida. Então, olha só, foram Red, Spallanzani e Louis Pasteur os 3 principais cientistas e defensores da biogênese. Tá? Então, o primeiro deles foi o Red. Ele escreveu um livro só falando sobre os princípios do entendimento da biogênese contra a geração espontânea. E ele fez um experimento simples, mas que abalou significativamente os pressupostos dos defensores da abiogênese. Então, o que ele fez? Ele pegou 3 frascos, ele chamou de controle. Nesse controle, ele colocou um pedaço de carne e vedou, e fechou, tampou e deixou lá um tempo. No frasco 2, ele colocou um pedaço de carne também, só que uma gaze em cima. E no frasco 3, ele deixou aberto, colocou um pedaço de carne lá dentro e deixou o pote aberto. Após algum tempo, ele percebeu que havia a presença de larvas no frasco 3, mas no frasco 2 não tinha, nem no frasco 1. Ele chegou à conclusão que essas larvas elas somente foram originadas porque as moscas entravam em contato com a carne e colocavam os seus ovinhos na carne. E aí esses ovos eclodiam e se tornavam
as larvas. Então, ele conseguiu provar que as larvas não vinham da carne, e sim as larvas vinham dos ovos que eram depositados pelas moscas. Como no segundo frasco tinha a presença da gaze, que impedia o contato das moscas com a carne, então não havia então a formação destes vermes, tá bom? Então essa foi a grande contribuição do Red, foi o primeiro cara a questionar a geração espontânea e ele conseguiu provar. Beleza, deu-se início, então ele conseguiu provar que a teoria da biogênese estava correta, só que, mesmo assim, muitos cientistas daquele tempo não conseguiram dar todo o crédito ao Red, todo o crédito à teoria da biogênese, porque eles diziam que seres complexos, como as moscas ou como nós, realmente eram desenvolvidos a partir da teoria da biogênese. Agora, quando nós falávamos de organismos simples, como os micro-organismos, eles ainda continuavam acreditando que eles eram gerados espontaneamente. Então, olha só, com o experimento que Red fez, mostrou que os vermes existentes na carne em decomposição não eram gerados espontaneamente, mas nasciam de ovos colocados por organismos já existentes, no caso as moscas. E como eu disse, apesar de abalar fortemente a teoria da abiogênese, ainda assim muitos cientistas não acreditavam nela de fato, nela por completo. E aí veio, então, Spallanzani, veio, então, Louis Pasteur, para comprovar de fato como a ideia da teoria da biogênese funciona. Bom, chegamos num momento, então, da história que precisávamos comprovar que até mesmo os organismos mais simples, como bactérias, eles eram originados também pela teoria da biogênese, também por outros organismos. Então, olha só, nós tínhamos aqui dois cientistas, né? John Needham e o Spallanzani. Eles eram contemporâneos e um defendia a teoria da abiogênese, o Needham, e o Spallanzani defendia a teoria da biogênese. Então, eles eram antagônicos. O que o Needham fez? Ele pegou frascos e colocou um caldo nutritivo e deixou um tempo lá aquele caldo dentro de um Bailey Meyer, dentro de um pote. E aí ele vedou esses frascos e aqueceu. Ele aqueceu para tentar justificar que toda a vida que estava ali, naquele frasco, tinha sido eliminada por conta do aquecimento. Então ele aqueceu e tampou o frasco. Depois de algum tempo, mesmo com o frasco fechado, apareceram micro-organismos. Então ele chegou à conclusão que os micro-organismos apareceram da própria carne que estava ali dentro, da decomposição da carne. Então ele defendia que esses micro-organismos surgiram a partir da matéria inanimada. Então, isso foi o que Needham fez. Spallanzani, vendo o experimento de Needham, ele refez e aprimorou o experimento de Needham. O que ele fez? Ele colocou lá o caldo de carne, da mesma forma, aqueceu e fechou. Só que ele não fechou com as rolhas que o Needham tinha feito. Ele fechou com um sistema totalmente vedado. Ele pegou o frasquinho de vidro e aqueceu a tampa do frasco, derreteu ela e fechou totalmente, fechou 100%. E aí, qual foi a conclusão? Ele aqueceu e depois de muito tempo, depois de semanas passadas, os micro-organismos não cresceram. Então, o Spallanzani ele conseguiu provar que o problema do experimento do Needham era que não estava totalmente vedado e que havia contaminação pelo ar e existia algum tipo de contaminação. Então, ele conseguiu dar um passo a mais. Só que Needham fez um contraponto contra o Spallanzani, dizendo que se você fechar, não vai entrar ar. E o ar é o princípio da vida. O princípio vital da vida está no ar. Se você não deixar o ar entrar, não vai acontecer
a origem desses micro-organismos. Não vai acontecer, você vai tirar a espontaneidade de surgimento desses micro-organismos. E aí Spallanzani, não tendo mais argumentos e não pensando em outras formas de discutir, cessou a discussão e durante muito tempo ficou compreendido que os micro-organismos eram gerados através da abiogênese, através da matéria inanimada. Aí que veio Louis Pasteur. Louis Pasteur, ele viu os experimentos de Spallanzani e pensou, não, eu vou fazer um experimento para comprovar a biogênese de fato, para que a abiogênese perca a sua força, só que ele mudou um pouquinho. Olha só o que ele fez, ele pegou frascos de vidro com gargalos, ele fez gargalos longos, ele aqueceu a ponta dos frascos e fez no formato de pescoço de cisne, mais ou menos assim, ó. Então, ó, ele pegou o caldo de carne, despejou nos frasquinhos, aqueceu a ponta, fez uma curva nessa ponta, né, chamado de gargalo de cisne, e aqueceu o caldo. Quando ele aqueceu o caldo, teoricamente, todos os micro-organismos que estavam ali foram eliminados. Mas, ao mesmo tempo que esses micro-organismos foram eliminados, a fervura também possibilitou com que gases, gotículas de água, né, vapor d'água, se formasse aqui nesse gargalo. Então, por mais que o nosso caldo esteja em contato com a atmosfera, os micro-organismos que estavam na atmosfera não conseguiam, entre aspas, entrar no nosso frasco, porque as gotículas de água que ficavam presas nesse meu pescoço de cisne impedia com que os micro-organismos contaminassem o meu caldo de carne. Então, durou-se semanas com esse caldo de carne totalmente esterilizado. E aí, para finalizar, Pasteur falou, quer ver? Tá em contato com o ar, agora eu vou quebrar o meu gargalo e aí vai haver a contaminação. E aí ele quebrou o gargalo e houve a contaminação, houve o aparecimento desses micro-organismos. Então, Pasteur conseguiu provar que, mesmo em contato com o ar, não havia o crescimento de micro-organismos no caldo de carne esterilizado. Mas, a partir do momento que ele quebrava o gargalo, aí os micro-organismos que estavam presentes no ar conseguiam penetrar no caldo e assim conseguiam se desenvolver e crescer. E aí foi a queda, de fato, dessa ideia da abiogênese. Olha-se quanto tempo demorou-se para compreender que a vida era gerada a partir da vida, um conceito que para a gente é bastante simples. Então, espero que vocês tenham entendido essa primeira parte de biogênese e abiogênese. Olha-se quanto tempo, olha-se quantas pessoas, quantos experimentos e cientistas precisaram provar que, de fato, a vida surge a partir de uma outra vida. Bom, ainda sobre como surgiu a vida no nosso planeta, vamos falar um pouco de ideias modernas sobre a origem da vida. Então, houve o descrédito da teoria da geração espontânea e a consolidação da abiogênese, isso é fato. Mas aí veio uma pergunta. Se os seres vivos não provêm da matéria inanimada, mas apenas por reprodução de outros seres vivos, como eles surgiram na Terra pela primeira vez? Então, essa foi a grande questão. Se já está de fato compreendido que a vida surge a partir de um outro ser vivo, como surgiu a primeira vida? Então, essa é a grande questão. Para a gente poder entender e resolver essa questão, ou melhor, tentar compreender de forma mais aprofundada essa questão, nós precisamos saber o que é a teoria da panspermia e a teoria da evolução molecular. Então, a ideia da panspermia, eu vou falar um pouco mais, né? Vou falar um pouco mais das duas um pouco mais para frente, mas para adiantar, a teoria da panspermia é aquela que diz que os seres vivos, ou melhor, a vida primitiva foi trazida através de meteoros, através de corpos celestes que caíram aqui no nosso planeta. Então, ela foi trazida de fora. Então, a teoria da panspermia. Já a teoria da evolução molecular diz que a vida ela surgiu a partir da modificação do grau de complexidade entre as moléculas
químicas, que moléculas químicas não são vida, mas elas foram tendo uma interação entre elas tão complexa que essa interação possibilitou o surgimento dos primeiros seres com capacidade de replicação, ou seja, com capacidade de reprodução. Aí vamos tentar entender um pouco melhor essas duas ideias. Olha só. Numa tentativa de mostrar que aqueles compostos, aqueles gases que formavam a nossa Terra, o nosso planeta primitivo, que era lá o monóxido de carbono, o gás carbônico, o gás metano, o nitrogênio e o vapor d'água, esses gases, eles tinham a possibilidade de ficarem cada vez mais complexos. Nós sabemos que esses gases, quase todos eles, são gases inorgânicos. E eles poderiam formar moléculas orgânicas. E como eu disse para vocês na primeira aula, as moléculas orgânicas é o que vão dar... vão construir todos os organismos biológicos, todos os organismos vivos. Então, o que esse cara, Stanley Miller, fez? Ele fez um experimento pegando os gases que ele compreendia, que ele achava que estava lá na Terra primitiva, ele retirou todo o ar que estava lá por vácuo. Então, olha só. Aqui nós tínhamos lá o vácuo, uma bomba a vácuo, ele tirou todo o ar, deixou os gases de metano, nitrogênio, vapor d'água, hidrogênio, e ele fez um sistema totalmente fechado que tinha descargas elétricas. Então aqui nós tínhamos duas fontes com faísca de descarga elétrica. Ele tinha um condensador para fazer com que a água no estado de vapor se condensasse, ficasse líquida e se aglomerasse nessa parte de baixo aqui, que é o alçapão. Então, essa água ficava acumulada aqui, e depois aqui do lado esquerdo, nós tínhamos água em ebulição. Então, ele esquentava essa água de novo subia, porque ela se tornava vapor, e o sistema ficava fechado. Então, ele ficou assim durante semanas, o experimento rodando, e depois de semanas, ele conseguiu verificar que houve a formação de moléculas orgânicas. Quais são essas moléculas orgânicas que formaram? Aminoácidos. E nós sabemos que esses aminoácidos, a junção destes aminoácidos formam proteínas, e que as proteínas, entre aspas, são os tijolos básicos para a vida. Todo ser vivo produz proteína, é uma condição básica para a vida. Então, nesse experimento, ele conseguiu provar que estes gases que compunham a nossa Terra primitiva poderiam sim formar moléculas complexas a ponto de formar aminoácidos, e esses aminoácidos formariam as proteínas. Então, ficou meio que provado que haveria a possibilidade da formação de moléculas complexas, tá? Bom, aí, depois que houve um entendimento disso, né, de fato, há a possibilidade de moléculas inorgânicas e orgânicas simples formarem moléculas orgânicas complexas e a ponto de dar vida, a ponto de dar metabolismo. A próxima pergunta foi: como os ingredientes precursores puderam originar complexos moleculares dotados de metabolismo de reprodução, ou seja, seres vivos? Escrevi de novo errado. Seres vivos. Como que essas moléculas puderam ser capazes de gerar seres vivos, de fato, com capacidade de reprodução? E aí, de novo, vem essa teoria da evolução molecular que diz que, por mais que essas proteínas não podem ser consideradas como vida, elas foram tomando uma complexidade, uma organização, ficando cada vez mais juntas, e que elas, aos poucos, foram desenvolvendo mecanismos químicos que deram a possibilidade de reprodução e de metabolismo. Ou seja, aquelas moléculas que eram simplesmente moléculas químicas, elas passaram a ter uma organização, um funcionamento, e a partir desse momento
diz que então houve a origem dos... Então, olha só, os processos químicos que caracterizam a vida ocorrem no interior da célula, dentro da célula. Então, todo ser vivo, como nós já falamos na primeira aula, apresenta a célula e ele é delimitado, ele é isolado por uma camada que nós chamamos de membrana plasmática. Então, o primeiro passo para a gente poder chamar uma organização química orgânica ali de vida é delimitar o que faz parte daquele metabolismo e o que não faz parte. Essa delimitação, hoje nós chamamos de membrana plasmática, mas lá no início da vida precisou existir um organismo simples, mas que tinha já a capacidade de diferenciar o que está dentro e o que está fora daquele organismo. Portanto, uma etapa fundamental na origem da vida foi o aparecimento de sistemas químicos delimitados por membranas que separavam do meio externo. Então, isso é um pressuposto básico. Então, olha só, essas moléculas, essas proteínas, estes aminoácidos, quando eles estão em soluções aquosas, eles em salinidade e acidez corretas, eles conseguem se aglomerar e conseguem se separar do ambiente onde eles estão. Eles conseguem ter uma organização diferente, vamos dizer assim. Estes primeiros seres dotados da capacidade de isolamento do meio onde eles estão e dotados e têm a capacidade de metabolismo e de reprodução, esses organismos foram chamados de coacervados. Então, o coacervado, na verdade, é um aglomerado de moléculas proteicas envolvidas por água, em sua forma mais simples. Acredita-se, então, que os coacervados tenham posteriormente dado origem às primeiras formas de vida. Então, esses coacervados, na verdade, eram um aglomerado de moléculas proteicas que eram envolto por água, moléculas de água. E aí havia uma separação do que estava dentro do que estava fora. Pressuposto básico esse da vida. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos dos coacervados, olha lá. Aglomerado de proteínas, representado pela bolinha rosa. Moléculas de água, que são essas bolinhas azuis ao lado. E aí formou-se então o que eles chamaram de coacervados. Várias proteínas dentro, delimitada por moléculas de água em volta. E eles tinham estabilidade química, eles eram dotados da capacidade de crescimento e principalmente de reprodução, que são condições básicas para que a vida apareça. Isso aconteceu há 3,5 bilhões de anos. Tá? Então, a vida no nosso planeta apareceu, nós temos indícios de que ela teve a sua origem há 3,5 bilhões de anos. Tá? Para a gente finalizar a nossa discussão, ainda sobre o tipo de metabolismo desses seres vivos, nós temos duas hipóteses. Nós temos a hipótese de que os primeiros seres vivos eles eram autótrofos. E uma outra ideia é que os primeiros seres vivos, eles eram heterotróficos. O que é isso? Vamos tentar entender. Os seres autótrofos são aqueles que são dotados da capacidade de produzir o seu próprio alimento. Exemplos: algumas bactérias, todas as algas e todas as plantas. Quem são os caras que não são capazes de produzir seu próprio alimento? Que são chamados de heterotróficos. Fungos, diversas bactérias, quase todos os tipos de protozoários e todos os animais são heterotróficos. Então, a pergunta era, beleza, surgiram os primeiros seres vivos, lá os coacervados, que deram origem aos primeiros seres vivos, mas qual era o tipo de alimentação desses caras? Como eles se alimentavam? Era essa a grande pergunta. Eles eram autótrofos ou eles eram heterotróficos? Então, nós temos duas hipóteses. A hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Na hipótese heterotrófica, acreditava que as mesmas substâncias que deram origem aos primeiros seres vivos também podiam servir de alimento para eles. Então, as mesmas moléculas orgânicas que estavam ali naquele sopão, lá naqueles lagos, lá do nosso planeta primitivo, também serviam de alimento. E uma outra hipótese, que é a hipótese autotrófica, dizia que
diz que na Terra primitiva não havia molécula orgânica suficiente para sustentar a multiplicação dos primeiros seres vivos. Então, que é impossível sustentar a ideia heterotrófica. Hoje em dia, tem-se em mais evidência a hipótese autotrófica. Ela é mais razoável, ela tem mais argumentos. Então, a hipótese de que os primeiros seres vivos, eles eram, na verdade, quimiolito-autotróficos, que são aqueles seres vivos que são capazes de produzir substâncias alimentares a partir da energia liberada em reações entre componentes inorgânicos. Então, quimiolito-autotróficos são organismos que produzem substâncias alimentares, mas não de forma orgânica, mas a partir de formas de compostos inorgânicos. Então, hoje, a hipótese mais validada sobre o tipo de metabolismo dos primeiros seres vivos é que eles eram organismos autotróficos, ou melhor dizendo, quimiolito-autotróficos, tá bom? Bom, pessoal, então nessa segunda aula, nós tentamos falar um pouquinho sobre a origem da vida no nosso planeta. É um assunto bastante complexo. Para isso, eu preciso que vocês façam a leitura do PDF que eu mandei para vocês, que é o livro que nós estamos usando. E essa aula, toda essa minha fala, ela foi permeada na ordem, utilizando o nosso livro. Então, tá tudo lá, grifem no PDF, anotem no caderno. E um detalhe importante, várias pessoas me mandaram um recado perguntando: Thiago, é preciso copiar a aula? É preciso passar a aula para o caderno? Meninos, fiquem à vontade quanto a isso. O caderno é de vocês. É importante que, ao meu ver, que vocês façam a sistematização disso, do conhecimento, para que vocês possam rever isso no futuro. Caso tenha algum tipo de dúvida nas nossas provas, quando nós voltarmos às nossas aulas normais, então é importante que vocês tenham acesso a esse material já sistematizado, beleza? Então, em caso de dúvida, comentem na postagem dentro do Google, do Classroom, ou me mandem e-mail, beleza? Que eu vou responder para vocês. Depois disso, depois de assistir a aula, depois de ler o material, depois de sistematizar, aí que vocês vão fazer o questionário 2, tá? O questionário 2, que está lá, Origem da Vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.